Olá, gente, tudo bem? Boa tarde para quem está no horário das 18 horas e quem está no horário das 15 horas ou 19 horas. Eu desejo uma boa noite. Todo sábado estou aqui para fazer essa live para poder sempre estar levando mais ainda conhecimento para todos que sempre estão me seguindo, me assistindo e assim por diante, certo? E dessa forma, fazendo com que vocês adquiram cada vez mais conhecimento. O tema de hoje é falar sobre aumento de produção. Isso é o desejo de todo agricultor e agricultora que está envolvido no cultivo de frutas e hortaliças. Fazendo o manejo, vocês têm que... Uma outra coisa que, depois que a planta desenvolveu, você fez todo esse preparo do solo, você já analisou a terra onde você vai plantar, você já conhece o seu sítio, a sua propriedade, você sabe onde dá certo, onde não dá. Então, vocês conseguem fazer seu próprio laboratório. O campo é um laboratório da hora que eu começo a trabalhar lá e é hora onde termino, porque vocês têm que observar onde dá certo ou não. Claro que nós agrônomos ajudamos, com certeza, é o meu papel. Só que se vocês puderem informar o agrônomo é melhor, né? O agrônomo, como no meu caso. Então, dessa forma, você faz com que esse trabalho seja conjunto, produtor, produtora, com o consultor ou a pessoa que presta assistência técnica. É conjunto, é um casamento perfeito, tá bom? Uma coisa que eu não sei se eu já falei para vocês, e eu vou aproveitar um momento, o que a gente não imagina é que no momento de crise, isso eu nem discuto e não vou falar quem tá certo ou errado. Não compete, mas eu concordo e eu entendo. No momento de crise, quando o produtor não está conseguindo ter lucro, o seu custo começa a aumentar demais. É normal a primeira parte que se corta o gasto ser o agrônomo. Aí esse casamento se desfaz. Eu vou condenar o produtor? Nunca. Porque realmente é desanimador, você tem que começar a economizar. Então, vamos botar o agrônomo no escanteio um pouco e tentar levar melhor. Então, isso acontece, entendeu? Isso acontece. Então, esse casamento acontece quando os dois têm um interesse igual. Eu quero produtividade e eu quero dar produtividade e condições para que esse produtor ou produtora consiga. Então é um casamento, é uma união, e é isso que eu acredito piamente. Isso é o mais importante de tudo. Quando isso se rompe também a confiança, às vezes, ou não. Como algumas vezes eu comecei a dar assistência, aí o produtor pediu para a Érica me dar um tempo que eu preciso reerguer. Aí quando ele se reergue, ele me chama e aí voltamos. Então essa é uma relação entre produtor e consultor. É uma relação construída de confiança que a gente não pode deixar de levar em consideração. Isso é muito importante, tá? Não podemos deixar de levar em consideração esse tipo de situação, tá? Então, essa produção eu vou conseguir aumentar quando eu trabalho da melhor forma a minha plantação. Durante o desenvolvimento da minha cultura, no caso de frutíferas, eu tenho que observar o quê? Eu não posso deixar um pé de fruta crescer do jeito que quiser. Não posso deixar. Temos que praticar a poda. Com a poda eu consigo organizar o crescimento dos troncos dos ramos. Por quê? Lembre-se, vocês estão lidando com planta. A planta precisa de luminosidade vinda do sol. Se eu tenho luminosidade, eu consigo ter um incentivo de produção.
quando nós estamos trabalhando com uma frutífera tropical, a sua grande maioria ela é exigente à luz do sol, à luminosidade, tá? Vindo do sol. Por quê? Ele começa a ter a produção em fotossíntese. Então, por exemplo, no caso da planta, eu não posso deixar de pensar que existe a fotossíntese, eu preciso do sol. Então, a planta é o único ser que produz açúcar para o seu próprio consumo. E também ela dá açúcar para os animais comer as frutas e disseminar sua semente. É essa a necessidade. As plantas, os vegetais, eles não deram frutas, tá bom? Grãos, até os grãos rico em nutrientes, porque é bonzinho. Não, eles fizeram isso de propósito para algum animal ou nós pegarmos aquela produção e levasse para outros lugares. E assim eu vou disseminando a minha semente para lá e para cá. Tá bom? Então é essa a intenção. E a gente tem que dar as condições para que ela tenha isso. Já conversamos sobre isso, tá? Já conversamos e falamos. E a luz é importante. Ah, mas Érica, todas as frutíferas tropicais obrigatoriamente gostam e precisam de luz direto do sol? Não, tem algumas que não. Tanto é que elas dão uma sofridinha, né? Mas ainda consegue. Então o cacau é uma fruticultura que tem uma certa dificuldade de se desenvolver em pleno sol. O café vai bem na sombra e no pleno sol. Hoje em dia nós temos essa condição, mas se for no sombreado ela vai bem também. O cacau ele é aquela meia sombra, tá? Aquela meia sombra é o que se desenvolve. Mas fora esses exemplos que eu acabei passando para vocês, que é o mais conhecido, tem as suas exceções de cada região, aquela frutífera específica e nativa daquele X lugar. Mas tirando isso, nós temos a disponibilidade de vários tipos de variedades, espécies, etc. Tá bom? E a poda não é só na fruticultura. No manejo também na hortaliça tem que ser feito. A desbrota é um tipo de poda, porque ao longo, imagina, aqui tá terra. Então eu tenho ali uma hortaliça de 1 palmo da terra até as outras brotações aqui. Nessa altura eu vou lá e desbroto. Para quê? Para que a planta tenha força para crescer e aí começar até a 1 palmo do chão a emitir os brotos produtivos e assim dar um incentivo no crescimento. Porque quanto mais rápido eu fizer a plantinha, a minha hortaliça, tá? Que eu acabei de levar ali no campo, em crescer rapidamente, menos ela vai sentir na competição do mato. É por isso que a gente faz desbrota também. Se eu tenho menos competição, significa que ela vai ter um desempenho de crescer mais rápido, sem sentir que aquele monte de matinho começou a crescer ali do lado dela. Por quê? Tem adubo, tem esterco, tem água da irrigação. Você acha que o mato não vai vir? Vai vir sim. Então, se eu faço a desbrota, ela não vai ter ramos ladrões ali do lado. Então, ela vai crescer. Esse é outro ponto. Enquanto eu tenho esse crescimento mais rápido, os ramos também ficam mais para o alto e aí evita tocar os frutos no chão. Entendeu? Então esses são pontos que nós temos que levar em consideração também, tá? Então tudo, se eu tenho uma cultura que cresce rápido, bem alimentada, bem nutrida, bem hidratada, no tempo certo, o sistema produtivo indo bem, eu vou ter sempre uma melhora na produção. Aguardo vocês até a próxima live, no próximo sábado, às 18 horas no horário de Brasília, tá? Para vocês assistirem a minha live sempre
e eu vou falar de temas diferenciados, tá bom? Muito obrigado, um bom sábado para vocês, curtam bastante, descansem e até a próxima live na semana que vem. Até mais, gente. Boa noite, beijão para todos e bom descanso. Tchau, tchau.